Amém, queridos? Olha para a pessoa que está do seu lado assim e diz assim: hoje a sua fé vai crescer. Fala para ela. Hoje a tua fé vai desenvolver. Amém? Queridos, olha só, vamos lá então. Vamos para a palavra, preste atenção em mim, que eu prometo que Deus ele quer falar contigo nessa noite. O Espírito de Deus está aqui. Você sabe que Jesus ele conta uma coisa interessante no livro de Mateus. Ele diz assim... Ele estava contando a respeito ele estava falando a respeito de fé. E tem uma hora que ele fala uma coisa muito interessante. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já ouviu esse versículo. Ele diz assim, que teve uma... Eu não vou abrir lá, tá? Para a gente ganhar tempo, a gente vai abrir outros versículos da Bíblia hoje. Algumas coisas a gente vai mais citar. Eu tenho certeza que você já leu isso na Bíblia. Mas qualquer coisa você pode ler na sua casa. Mas Jesus, uma hora, ele diz assim, ele conta uma história. Não é bem uma história, é quase como uma parábola, assim, para ele falar a respeito do que faz diferença na vida de uma pessoa. E ele diz assim, um homem, ele ouviu a palavra de Deus, mas ele não praticou. E esse homem foi comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E aí a Bíblia diz, Jesus contando, né? Não é uma história que aconteceu. Jesus, quando ele inventa uma história, a gente tem que prestar muita atenção. Porque ele está inventando uma coisa que quer falar comigo, com você, nos mínimos detalhes. E o que essa história diz pra gente? Jesus fala que veio ventos e tempestades contra aquela casa. E ela foi a ruína. Aí Jesus ele mostra um outro lado da moeda, ele mostra um outro parâmetro. Ele diz assim, mas teve um homem que ouviu a palavra, mas esse praticou a palavra. Aí ele diz que esse cara ele foi comparado a uma pessoa que construiu uma casa, construiu um prédio sobre a rocha. E quando vieram os problemas, quando vieram a tempestade, quando veio o vento, quando veio a chuva, aquela casa permaneceu. Repete comigo, permaneceu. Fala mais uma vez comigo, diz, permaneceu. Queridos, você sabe que você entrar na carreira da fé não é tão difícil. Mas permanecer é o desafio. Fala comigo, eu sei que essas coisas são chatas pra caramba, mas fala de novo assim, ó, permanecer. Agora você vai ser usado por Deus, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, mas não fala ainda. Você vai falar para ela do teu jeito, o jeito que você quiser. Se você quiser engrossar a voz, você engrossa. Se você quiser falar de um jeito forte, você fala. Se você quiser falar sorrindo, você fala. Você vai falar do teu jeito, mas fala para ela assim, ó, permanecer. Fala. Permanecer. Por quê, queridos? Porque entrar no caminho não é difícil, não é tão difícil. Você sabe que quando me apresentaram Jesus, foi muito fácil decidir por Jesus. Porque me apresentaram assim, ó, se você ir para Jesus, você vai para o céu. Se você não quiser Jesus, vai para o inferno. Qual que você quer? Eu falei, eu quero Jesus na minha vida. Onde é que está esse homem? Eu quero Jesus na minha vida. Foi muito fácil para mim querer Jesus. Eu nasci dentro da igreja, né? Minha família nunca foi perfeita, principalmente assim, quando eu era criança, eu lembro que a gente tinha uns caráteres meio estranhos na minha casa. Mas foi fácil para mim, queridos, ver que Jesus era o caminho. Porque cada vez que eu olhava para fora da minha casa, eu via, assim, casamento sendo destruído. Eu via as pessoas sendo, assim, entrando em tristeza, em depressão, em tanta coisa. E eu olhava para dentro de casa, a gente nunca foi perfeito, nunca vai ser, mas eu olhava assim, e eu via a diferença na vida do meu pai e da minha mãe se sacrificando para caramba pela igreja, pelas coisas da igreja. E eu olhei, cara, esse é o caminho. Então, para mim, queridos, foi muito fácil decidir por Jesus. Eu não levo mérito na minha vida dizer, nossa, que dificuldade. Foi difícil decidir por Jesus. Eu sei que cada história é diferente. Eu sei que talvez a sua história foi muito diferente. Muitas pessoas que eu conheço, elas dizem assim, Lucas, para vir para Jesus, rapaz do céu, foi preciso de um rebuliço, um terremoto, mas foi preciso tanta coisa para vir para Jesus. Eu não sei qual é a sua história, mas sabe, queridos, ainda que a sua história para entrar nos caminhos de Deus seja difícil, eu quero te falar uma coisa para te animar. Eu sei que parece que está desanimando, mas é para animar. Que permanecer é mais difícil. Agora, tem um propósito pelo qual permanecer muitas vezes não é fácil. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa noite. A gente vai abrir alguns versículos hoje. O título da minha mensagem é justamente esse: Guardando a nossa fé. E eu quero começar abrindo em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Aqui Jesus, ele explica para a gente um pouco da natureza da fé. Eu nunca entendi esse versículo direito até eu compreender ele de uma forma mais profunda. Mas antes de ler esse versículo, querido, só fazendo uma conclusão a respeito daquilo que Jesus falou. Jesus ele dá uma ênfase, ele diz assim, ó, que as pessoas, elas todas constroem a sua vida.
Mas a grande pergunta é sobre o que nós estamos construindo a nossa vida. Por quê? Porque nós vamos passar por problemas. Quer ver? Vamos lá. Participar um pouquinho. Quem aqui está passando por um problema? Levanta a mão. Na dificuldade. Baixa a mão. Quem aqui no ano passado você passou por um grande problema? Levanta a mão. Pode baixar a mão. Quem aqui no ano retrasado você passou por um problema? Levanta a mão. Já lei vai baixar, Jéssica? Vai deixar levantar? Mas quer ver, ó? Eu vou mudar. Quem aqui você já passou por um problema que você passando por esse problema você pensou assim, ó, não sei se vai dar de continuar. Não passa? Agora, sabe, queridos, os problemas na nossa vida, eles muitas vezes são uma estação. Fala comigo, estação. A estação ela é interessante porque ela tem um início e ela tem um fim. Nenhuma estação ela é para sempre. Pode ser estação do tempo ou pode ser estação de ônibus. Qualquer estação ela tem um início e ela tem um fim. Se é estação, é porque ela tem um início e ela tem um fim. E sabe que na nossa vida a gente passa por muitas estações. Jesus, ele nunca disse assim, ó, quando você vir para mim, quando você aceitar o evangelho, a minha palavra, quando você abrir o teu coração, fica tranquilo. Que a tua vida vai ser uma estação só de alegria, de prosperidade, de vitória, não vai ter derrota, não vai ter nada. É só alegria. Jesus não falou isso, queridos. Jesus, por incrível que pareça, ele disse assim, ó, no mundo vocês vão passar por aflições, dificuldades, problemas, dores, coisas que a gente não entende, coisas que a gente não explica, coisas que a gente muitas vezes acha que não consegue passar. Mas Jesus falou, mas tende bom ânimo. Ele fala, tende bom ânimo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, aguenta firme. Em inglês, às vezes eu gosto de ler a Bíblia em inglês, o termo que a Bíblia usa, a Bíblia em inglês, ela usa para esse aguente firme aí, é justamente isso. Porque a nossa versão diz tende bom ânimo, né? A versão em inglês é uma expressão que ela diz assim, ó, fique firme, aguente firme. Você já viu alguém ter que dizer aguente firme para alguém? Não é porque a pessoa tá bombalhando. Às vezes a gente vê um filme, né, um camarada chega e diz assim, aguenta firme, cara, aguenta firme, é mais um pouco. Quem já viu assim, talvez, uma pessoa numa corrida, alguma coisa assim, que a pessoa, falta a última reta, né? E a pessoa já está com câimbra em todas as pernas, ela já está parecendo assim que está levando um choque enquanto corre, e de repente chega alguém e vai lá e diz assim, aguenta firme, cara, aguenta firme, falta mais um pouquinho. Sabe por quê, querido? Porque Jesus está querendo dizer exatamente isso para a gente. Eu sei que tem horas que dói, eu sei que tem horas que é difícil, mas Jesus ele diz, aguenta firme, porque eu venci o mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, irmão. Eu sei que você vai ser usado. O que é ser usado por Deus? Então você está sendo usado por Deus hoje mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado, você vai falar com fé para ela. Você vai dizer assim, ó, aguente firme. Fale. Aguente firme. Então Jesus, ele tá falando claramente, queridos, que dependendo do lugar onde nós construímos a nossa vida, é o que vai determinar como que nós vamos passar pelas circunstâncias da vida. Por isso que ele falou que teve uma pessoa que ouviu, mas não praticou. Porque aquilo que faz a nossa vida ser construída num lugar onde os problemas não conseguem nos afetar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, ouça. A palavra de Deus é aquilo que tem o poder de fazer a sua vida se sustentar no meio das tribulações e problemas. É você construir a tua vida na prática total da palavra do Senhor. O que é um casamento que dura? É um casamento firmado nos princípios de Deus. O que é uma família que permanece unida e brigando, mas resolvendo as coisas? É uma família que está nos princípios de Deus andando no Senhor. O que é os filhos que crescem com saúde, amando o Senhor? Quando a casa está nos princípios de Deus. Sua vida financeira, quando que você encontra prosperidade? Não estou falando de ser rico. Jesus não promete riqueza, ele promete prosperidade, algo totalmente diferente. Prosperidade é ausência de necessidade. Esse é o termo que define prosperidade. E quando que Deus, ele nos promete isso, é uma promessa de Deus para a nossa vida, a prosperidade dele. É quando nós construímos a nossa vida, inclusive nossa área financeira, nos princípios de Deus. Nossa vida sexual, nossa vida sentimental, nossa vida material,
todas as esferas da nossa vida, queridos, quando construídas à luz da palavra de Deus, nós estamos construindo a vida de uma certa forma que realmente permanece. Você sabe o que é interessante? Uma das áreas que a gente mais consegue ver Satanás agindo e atuando e vendo esse exemplo assim claro é no casamento. Porque quando um casamento, eu sei que todas as áreas é aplicado o princípio, mas quando um casamento, por exemplo, ele não se fundamenta nos princípios do Senhor, quando vêm os problemas, você consegue ver o seu fundamento. Você veja, né, queridos? Eu sei que você pelo menos tem um exemplo na sua memória de alguma coisa que parecia bonito, mas por dentro estava tudo podre. Estava mal. E é isso que tem acontecido com muitos aqui. Muitos aqui não, muitos no mundo, né? Aqui eu tenho certeza que está todo mundo construindo a rocha. Amém? Mas você sabe o que acontece com muitas pessoas? A pessoa por fora, assim, ela quer mostrar uma aparência, mas por dentro ela não está construindo no Senhor. Quando que essa pessoa que a gente vai dar de ver se a pessoa está construindo ou não? Quando vem os problemas. Quando vem as dificuldades. Não é que a gente gosta de ficar vendo a vida dos outros, né? Mas você sabe que hoje em dia tem Instagram, tem Facebook, tem de tudo, né? E uma vez eu comecei a prestar atenção, assim, não vou nem falar assim, gente casada, mas num namoro. Aí eu começava a ver assim, nossa, a pessoa postava uma foto com a outra assim, meu Deus, era um mar de rosa na foto, era uma hashtag atrás da outra de amor, de declaração e coisa arada, postava, no outro dia terminava. Eu já vi umas 6, 7 vezes acontecer. Aí eu ficava olhando assim, rapaz, mas tem alguma coisa errada. E o que isso me fez refletir? Às vezes as coisas não estão bem, mas a gente quer aparentar que tá. Não é verdade? Não é assim que a gente é. Quantas vezes na minha vida, queridos, a gente é meio chucro, quantas vezes na minha vida a pessoa pergunta pra mim, não estou dizendo que você vai ter que responder pro carteiro como é que você tá, mas às vezes uma pessoa pergunta pra você como é que você tá, a gente já tá tão acostumado a dizer tô bem. Tô bem. Mas será que essa realmente é o estado do nosso espírito, da nossa alma? Queridos, quando Jesus ele nos mandou guardar a nossa fé, é porque um dos principais propósitos da fé é construir de dentro para fora. Fala comigo, de dentro para fora. O segredo da felicidade, queridos, e da paz não está nas tuas circunstâncias, mas está naquilo que está acontecendo dentro de você. Vou falar de novo isso. O segredo da alegria e da paz não está nas circunstâncias à sua volta, por mais desesperadoras que elas possam ser. Mas é um resultado daquilo que acontece dentro do seu espírito, quando você corresponde à verdade da palavra de Deus. Por isso, não vou abrir lá, daqui a pouco eu vou abrir uma carrada de versículo, tá? Mas estou lembrando de uns agora. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, presta atenção, a Bíblia diz que existe uma paz que excede todo. Existe também uma alegria que excede todo entendimento. E existe um amor também que excede o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque não passa pela razão. O homem é racional. Eu e você, a gente se acostumou desde quando nasceu a racionalizar as coisas, sabia? A gente cresce aprendendo através do conhecimento empírico, da forma empírica de aprender uma coisa. Por exemplo, se você era pequenininho, você viu um foguinho lá no fogão. Você olhou aquela coisinha vermelha balançando assim, você achou bonito. E aí você é pequenininho, você vai correndo, malhando, aquele jeito que criança corre assim, né? Meio cowboy. E você taca a mão no fogo que você achou bonitinho. Olha, pode ser que você nunca mais cozinhe na tua vida. Por quê? Porque um dia você se aproximou de fogão e você sofreu uma grande dor. Aí, talvez lá criancinha, eu sei que eu tô puxando um exemplo meio louco, mas às vezes lá criancinha você aprendeu que fogão é uma coisa ruim. E até hoje você não gosta de chegar perto de fogão. Sabia? Que tem muita coisa na construção de conhecimento, de coisas no nosso coração, que elas estão totalmente ligadas às nossas experiências do passado com as coisas. Então, por exemplo, teve gente que um dia resolveu casar, foi traído, hoje não quer mais casar. Teve gente que um dia confiou numa pessoa, se machucou muito por confiar, hoje não quer mais confiar. Tem gente que um dia fez uma oração e não foi respondida, hoje não quer mais orar.
Muitas vezes a gente baseia a nossa vida através das experiências negativas que nós tivemos sem ter conhecimento sobre a verdade da palavra de Deus sobre aquela situação. Não sei se você entende onde eu estou querendo chegar. Mas muitas vezes você baseia os seus comportamentos nas experiências negativas ou que você teve na falta de sabedoria, e aí hoje você não... Por exemplo, deixa eu contar uma coisa para ficar mais claro. Uma vez eu queria muito ouvir a Deus. Não vou contar todo o testemunho, já contei várias vezes aqui, mas eu me ajoelhei querendo ouvir a voz de Deus, eu tinha idade de uns 12 anos. E todo mundo ia na igreja dizer que tinha ouvido a Deus, nunca tinha ouvido a Deus. E eu não queria dizer que eu nunca tinha ouvido a Deus, né? Passar vergonha. Mas eu entrei lá no meu quarto e falei assim, não quero ouvir a Deus, hoje eu vou ouvir a Deus. Só que, queridos, eu fiquei alguns dias lá tentando ouvir a voz de Deus e eu não ouvia. Com muita tristeza. Por quê? Porque eu estava esperando, literalmente, eu não estou exagerando nem aumentando, eu esperava que o Cid Moreira fosse falar comigo. Era essa expectativa que eu tinha. Sabe aquela voz, Cid Moreira? Sabe, agora eu acho que morreu, não, né? Tá vivo? Mas não sei o que deu, porque eu não vejo mais ele na mídia aí, né? Mas era uma voz muito bonita, não era? E Deus sei, não era? Uma coisa bonita. E eu pensava, eu achava, não, ele vai vir, vai falar comigo. Se eu, queridos, na minha falta de sabedoria, pegasse aquela minha experiência de eu me ajoelhar e esperar que alguma voz grossa viesse do canto da sala, se eu saísse daquelas... Porque não veio. Se eu quisesse se eu saísse daquele quarto dizendo assim, ó, Deus não quer falar comigo, Deus não é bom, Deus não sei o quê, talvez eu nunca mais fosse tentar ouvir a Deus, porque a minha experiência negativa trouxe para mim um sentimento ruim que fez eu não querer sentir aquilo de novo. Mas não, graças a Deus a minha experiência é diferente, o meu testemunho é diferente. Quanto mais eu orava e mais eu não ouvia aquela voz, mais eu queria. Eu dizia, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu ia para a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, inclusive essa aqui, em 1994, essa Bíblia, e eu começava a ler a Bíblia, Eu lia a Bíblia. Quer ver, ó? Isso aqui, queridos, eu não mostro para vocês para... Mas quando eu conheci Jesus, eu descobri que esse troço aqui ia me ajudar. Porque eu sabia que eu não sabia ouvir a voz de Deus. Então eu peguei essa Bíblia aqui, que eu ganhei em 1994, e eu comecei a ler esse troço. E eu tinha minhas canetinhas da Bic, e eu ia tentando dizer aquilo que eu mais... Todas as páginas da minha Bíblia são desse jeito. Não porque eu queria mostrar isso para algum dia no futuro, mas porque eu sabia que se eu quisesse crescer com Deus, se eu quisesse que a minha fé crescesse, eu tinha que me atracar nesse livro. Eu tinha que conhecer o que esse livro fala. Eu tinha que entender as histórias de gente que estava aqui. E eu comecei a ler isso aqui. E eu comecei a pegar minha canetinha e eu fazia um círculozinho para aquilo que eu chamava a atenção. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Ó, aqui, eu vou falar uma flechinha quando eu queria chamar a atenção, né? Mas tem um negócio que eu faço que, ó, às vezes eu coloco umas estrelinhas, quer ver? Onde é que tá as estrelinhas? Deus não falou comigo nessa aqui também, não. Mas deixa eu ver. Tem que ter uma estrelinha em algum lugar. Porque eu sempre botava estrelinha. Bom, de qualquer... Ó, isso aqui é importante, hein? Quando eu faço um quadrado no texto com flechinha, é porque é um texto muito importante. Mas eu ia... Ó, ligadura, quando tem uma ligadura... Mas por que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando isso, Cris, para vocês, porque eu quero perguntar primeiro, quanto você já leu disso aqui e meditou nisso aqui com muita vontade? Porque desculpa, tá? Ser bem querido, bem querido. Eu encontro tanta gente reclamando de Deus sem nunca ter lendo isso aqui. Eu encontro tanta gente assim, revoltado com Deus, não entendendo a vida, sem nunca ter gastado o tempo aqui. Sem nunca ter se debruçado no Espírito, na palavra do Senhor. Então eu descobri, queridos, que se tinha alguma coisa errada, estava em mim, não estava no Senhor. E isso foi uma coisa que me ajudou a vencer cada um dos problemas que eu tinha na vida. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Repetindo. Porque se você passa por uma experiência ruim, e você não sabia administrar isso dentro do teu coração, você vai viver a sua vida de tal forma que ela não se repita. Mas talvez essa seja a pior atitude que você pode tomar na vida, porque isso vai impedir você de crescer, isso vai impedir você de confiar, isso vai impedir você de colocar o teu coração, os teus passos, a tua vida no lugar onde Deus quer que você coloque. Não é porque um dia você não teve sucesso que amanhã você não vai ter de novo. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. De qualquer forma, queridos, quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, a gente consegue aprender. Bom, eu coloquei o versículo e não li até agora, né? Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu gosto desse versículo tipo bicho. Olha o que a Bíblia diz. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá.
nada lhe será impossível. Queridos, esse versículo é muito conhecido, eu creio que a maioria de vocês já ouviu falar sobre esse versículo, mas a grande questão desse versículo, que é tão importante, é que a Bíblia ela compara a nossa fé com uma semente. Você sabe que na minha vida, uma das coisas que eu mais estudei na minha vida foi árvore. Eu me formei em engenharia florestal, estudei árvore tipo bicho. Hoje eu não lembro mais de nada. Mas eu estudei. Esse tempo perguntaram para mim assim, Lucas, qual que é essa árvore aqui, você que estudou? Eu falei, essa aí é da não sabácea. E essa aqui, Lucas, da ficus devendos. Hoje eu tô assim. Mas tinha um tempo que eu sabia tudo. Tinha, nossa, na cabeça, cataloguei, fui pro mato. Eu era expert. Eu lembro, queridos, eu entrando no laboratório para quebrar dormência de semente, mas eu estudava. Quando eu leio um versículo desse, esse versículo me chama a atenção. Porque a Bíblia, ela está comparando a minha e a tua fé com um grão de mostarda. É uma semente de uma grande árvore. E sabe, muitas pessoas, quando elas leem esse versículo, elas mesmo menosprezam a fé. Elas pensam assim, não, Lucas, eu li aquele versículo que diz que se a nossa fé for bem pequenininha, a gente já vai conseguir fazer grandes coisas. Querido, se você acha que é isso que o versículo está falando, você está perdendo o principal do que Jesus está querendo ministrar. Porque se você conhecesse o grão de mostarda, e você descobrisse o que o grão de mostarda produz, você vai entender o que Jesus estava querendo dizer. Lucas, eu até agora não estou entendendo. Então eu vou te explicar. A Jesus ele está falando que a fé é como uma semente. Fala comigo, semente. Fala um pouco mais forte para a gente ouvir. Semente. Então Jesus ele não está comparando a fé com um carro, com um cavalo, com uma nuvem, com uma cachoeira. Ele está comparando com uma semente. E toda semente, querido, sem que você semeie, ela não tem propósito nenhum. Adianta você ter assim um balde de semente se você não jogar na terra? Jesus ele está ensinando um princípio de como que a nossa fé cresce. Ele está dizendo assim, se você, presta atenção, ele está dizendo assim, ó, se você tiver uma fé e a natureza da sua fé for a natureza de uma semente, você vai jogar ela na terra. Em outras palavras, aquilo que você já sabe, aquilo que Deus já te deu, você vai ser fiel com aquilo. Por isso que a Bíblia diz, presta atenção, você vai perder a questão. Por isso que a Bíblia diz, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Porque é o mesmo princípio. Porque Deus está dizendo assim, ó, se a sua fé for como uma semente, pode ser pequena, pode ser que não seja quase nada, pode ser que seja pequenininha, mas se você for fiel com aquilo que você tem, o que é ser fiel? Plantar. Queridos, Jesus ele falou, isso aqui é mistério, não me pergunte porque eu não sei a resposta. Mas Jesus diz que o nível de fé de cada um não é o mesmo. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Lucas, como que Jesus distribuiu? Por quê? Não sei. Talvez um dia eu saiba, te responda, mas hoje eu não sei. Mas a questão é que o nível de fé de cada um é diferente. Uns têm mais, outros têm menos. Mas para todos o princípio é o mesmo. Quem planta uma semente, colhe uma árvore. E uma árvore não tem só uma semente, tem muita semente. Jesus ele está ensinando um princípio, ele está dizendo assim, ó, em outras palavras, você está fazendo aquilo que você deveria com aquilo que você já tem? Muitas pessoas, e eu já fiz isso, a gente chega diante de Deus e a gente chega assim, Deus, mas por quê? Da onde? Como? A gente tem muito questionamento, a gente tem muita situação na nossa vida, muita dificuldade. Muitas vezes a gente chega diante de Deus e a gente tem várias questões dentro de nós para resolver com Ele. Mas a principal pergunta, queridos, é aquilo que você, o que você está fazendo com aquilo que você tem? Eu já fui muito assim, ó, de querer pedir para Deus mais, sendo que aquilo que Deus já tinha me dado, eu não estava sendo fiel com aquilo que Ele já tinha me dado. E Jesus está querendo nos ensinar que se a nossa fé tiver a natureza de uma semente, queridos, presta atenção na palavra natureza. Se a sua fé tiver a natureza de uma semente, ela vai crescer de tal forma que um dia vai transportar montes. Em outras palavras, você pode ter uma fé tão pequenininha aqui nessa noite. Talvez hoje você esteja aqui e você diga assim, Lucas, hoje mal eu estou conseguindo levantar da minha cama. Queridos, mas uma coisa eu te garanto,
com a fé que o Espírito de Deus colocou dentro de mim, existe fé em você. Pode ser que você não enxergue, pode ser que você não sinta, mas existe uma fé no seu coração. E se você, em obediência ao Senhor Jesus, decidir semear sua fé, em outras palavras pratique, obedeça a Deus, se esforce naquilo que o Senhor tem te dado. Se Ele tem te dado uma direção, vá de atrás daquela direção. Se Ele tem te dado uma palavra, obedeça aquela palavra. Se Ele tem colocado pessoas ao seu redor para você buscar Deus junto, busque a Deus com essas pessoas. Se Ele colocou uma palavra de louvor, que seja uma, fale aquela palavra, porque enquanto você pegar aquela pequena semente que você tem, que ninguém dá nada, que ninguém acha valiosa, se você pegar aquela pequena semente e você jogar na terra, o Espírito Santo de Deus tem o poder de fazer virar uma grande árvore. Queridos, quando você pega essa Bíblia aqui e você começa a ler, você descobre que ela é cheia de histórias de pessoas que não tinham quase nada e foram grandes homens de Deus. E são esses que Jesus gosta. Porque a Bíblia diz, no livro de Coríntios, que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. As coisas que não são, para confundir aquelas que são. O que a Bíblia está querendo dizer? Que o homem, no seu orgulho, ele se enche daquilo que ele chama de sabedoria. Mas quando a presença de Deus vem, meu irmão, quando a graça do Senhor vem, a sabedoria do homem, ela vira pó. Quantas vezes na minha vida isso foi verdade? Eu achei que eu sabia, eu achei que eu entendia, mas quando a presença de Deus veio ao meu encontro, minha vida mudou. Então, esse versículo, queridos, ele está falando que se a nossa fé ela for plantada, um dia a nossa fé vai ser tão grande a ponto de transportar montes. Toda a vida que você lê sobre monte na Bíblia, a maioria delas está falando de dificuldade e problema. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, que se você... Vou parafrasear, tá? Presta atenção que isso aqui é importante. Se você for fiel a ponto de você praticar a palavra de Deus, o pouco que você sabe, o pouco que você tem, a pouca fé que você tem, você for fiel em praticar, o que Deus está dizendo é que a sua fé ela vai crescer de tal forma, até que os maiores problemas que você passa da sua vida, você vai aprender a ter autoridade sobre esses problemas. Mas é um processo, fala comigo, processo. E se você não entende o processo de Deus, você pode perder o recheio do pacote. Porque quando nós passamos por essas provas que testam a nossa fé, existe, queridos, uma recompensa maior do que qualquer outra, que é o desenvolver do caráter de Cristo em nós. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, então não vou comentar muito agora. Vamos ler alguns versículos aqui. Como que a fé vem? Romanos capítulo 10, versículo 17, é um dos versículos mais fundamentais sobre a fé, porque está falando a respeito de como o processo da fé cresce dentro de nós. Então, quer ver? A gente vai colocar ali, vamos ler o versículo 17. A fé vem por se ouvir a palavra de Deus, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa versão é meio diferente da que a gente está acostumada, mas a Bíblia ela está dizendo assim, que a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Agora, queridos, deixa eu ser bem prático. Enquanto eu estou aqui pregando para vocês, eu acredito de fundo do meu coração que o Espírito Santo de Deus ele está trabalhando dentro de você. Enquanto eu estou falando, podia ser outra pessoa, mas enquanto eu estou falando, você percebendo ou não, existe algo acontecendo dentro do teu espírito. Pode ser uma luta ou pode ser uma aceitação. Porque toda vez que a palavra de Deus veio, é um dos dois. Quem quer aceitar, aceita e vai. Mas quem não quer, começa uma luta. Eu já tive nessa luta. Eu já tive várias vezes nessa luta. Por quê? Porque o Espírito de Deus está falando ao teu espírito. E o nosso orgulho muitas vezes não quer ouvir o que o Espírito está falando. E aí começa uma luta. Não quero concordar, não acho que é bem assim, eu acho que não é. Começa argumento, começa argumentação, começa a história. Não, mas eu passei por isso, não deve ser verdade, porque isso eu vivi. É uma luta. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, nós temos o poder de que a nossa fé seja aumentada. Por quê? Porque o Espírito de Deus trabalha em nós. Olha o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema que muitas pessoas elas entram é que elas acham que essa verdade e que essa palavra é um conhecimento só, digamos assim, da mente. Então, quer ver? A pessoa acha que se ela sentar numa cadeira como essa e ela ficar horas ouvindo a palavra de Deus, só fazendo isso a sua fé vai aumentar.
Mas isso não é verdade. Porque quando a Bíblia diz aqui a respeito de ouvir, lembra o que Jesus falou? Um ouviu, mas não praticou. Mas outro ouviu e praticou. Esse ouvir aqui, queridos, precisa ser seguido de uma obediência. Esse ouvir está falando de ouvir e obedecer. Não se engane. A Bíblia não está dizendo que se você pegar um Walkman, Walkman, agora eu fui longe, né? Mas se você pegar sei lá, um CD, alguma coisa MP3 lá e ficar ouvindo a mensagem o dia inteiro, não é que não vai fazer bem, vai fazer um bem danado para a tua vida. Mas se você quer realmente crescer em fé de forma sobrenatural, a única coisa que te garante isso é a prática da palavra de Deus. Por isso que Jesus ele enfatizou, um ouviu e não praticou. Foi comparado ao homem que edificou sua casa sobre areia, e quando vieram os problemas, grande foi a sua ruína. Mas outro camarada foi comparado ao homem que ouviu e praticou. Esse nos problemas permaneceu firme. Então veja bem, quando nós deixamos que o Espírito de Deus fale conosco a respeito da verdade, aquilo que nos garante que a gente diz que a gente está ouvindo, é porque a gente está praticando. Dá um conselho para a pessoa que está do seu lado. Diz assim, pratique. Fale para ela. Dá um conselho para ela. Deixa Deus te usar para você dar um conselho. Fala assim, pratique a palavra. Pratique. Fale assim como se você estivesse dando um conselho que vale a vida da pessoa. Diga assim, pratique, homem. Pratique, homem. Não negue fogo. Tem outro versículo aqui, ó, 2 Coríntios 5, 7. Aqui continua falando um pouco da natureza da fé. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse versículo, gente, é um chute na porta da humanidade. Porque olha o que o versículo está dizendo. A gente vive pela fé, não pelo aquilo que a gente vê. Qual que é o lema da galera? É ver para crer. E Jesus vem, com todo o carinho que ele sempre teve, e fala assim, não, conosco vai ser diferente. Levanta o dedinho aí, levanta o dedinho, Deus vai agir na tua vida agora. Diz assim, conosco vai ser diferente. Fala com orgulho agora, como se você fizesse parte da seleção do Palmeiras. Diz assim, fala comigo, diz assim, conosco vai ser diferente. Amém? Não dá uma alegria? Queridos, vai ser diferente. Por quê? Porque isso desafia a nossa vida de um tanto. Parece até uma pegadinha do malandro, parece que vai aparecer o Sérgio Malandro e dizer, ah, né? Por quê? Porque parece uma sacanagem. Porque a gente está vivendo a nossa vida. E a gente está orando, Jesus, traz saúde aqui, Senhor. Estou com um problema aqui, traz saúde. Daqui a pouco começa a doer o garrão do pé. Você diz, ô Senhor, o que foi? Orei errado? Quantas vezes a nossa vida é assim? A gente está esperando uma provisão de Deus, daqui a pouco, antes de melhorar, piora. E a gente fica lá, Senhor, eu não estou entendendo. Queridos, eu não sei você, mas eu, lá de vez em quando, eu estou numa situação que eu não entendo. Com você assim também? E de repente Deus ele nos desafia a viver a nossa vida de tal forma que a gente não anda pelo aquilo que a gente vê com esses olhos, mas pelo aquilo que a gente crê com o nosso espírito e com o nosso coração. Vou contar um testemunho para vocês, só para gerar alguma fé. Testemunho gera fé. Por isso que a gente valoriza tanto testemunho. Já contei aqui. Para alguns devem saber, uma vez, fazem uns 14 anos atrás, a gente teve uma briga muito feia na minha casa. Eu acho que foi a briga mais feia que já teve na minha casa. Foi feia. Foi feia. Não vou narrar, proteger as partes envolvidas. mas foi muito feia. E foi tão feia que meu irmão saiu de casa. Minha irmã saiu de casa. Mas foi uma coisa muito feia, queridos. Minha família estava assim, destruída. E não foi aquelas brigas que duram 2 horas, sabe? Já tinha passado um dia, já tinha passado 2 dias. E eu lá, eu necessariamente não estava envolvido assim, sabe? No problema.
Mas eu lembro que eu estava muito triste, eu estava muito detonado. Eu lembro que eu acordava assim, porque o problema durou vários dias. E eu lembro que eu acordava tão triste, tão detonado dentro de mim, que eu pensava assim, Deus. Meu pai já era o pastor, né, da igreja. Então eu pensava assim, Deus, agora acabou. Acabou tudo. Vai acabar a igreja. Os meus sonhos, tudo os sonhos que eu tenho é com a igreja. Vai acabar tudo o meu sonho. Tudo aquilo que eu orava, tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu tinha no meu coração que ia acontecer. Eu nem estava aqui ainda, eu estava 14 anos atrás. E eu estava muito triste, querido. Mas eu estava triste. Eu olhava assim, meu pai totalmente deprimido. Minha mãe assim, meu Deus, estava totalmente deprimida. Meus irmãos fora de casa. Parecia que as coisas não melhoravam. Um dia passava depois do outro. Querido, estava feia a coisa. E eu lembro que aqueles dias eu não ia para o colégio, porque eu estava tão mal que eu não conseguia ter cabeça para nada. Foi uma situação muito difícil que a gente passou. E eu lembro, queridos, eu nunca vou me esquecer disso. Eu lembro que um dia eu peguei um dicionário daqueles Aurélio, daquele que eu não sei por que inventaram, dessa grossura, tem 10 mil páginas, tanta palavra lá dentro que nunca ninguém vai falar na vida. Mas tem tudo lá, todas as palavras que já foram inventadas, tá lá. Eu lembro que eu peguei aquele dicionário grande, grosso, e eu lembro, queridos, que eu abri assim, o dicionário porque eu queria achar uma palavra que eu queria saber o que era, não sabia o que era. E dentro daquele dicionário tinha um marca-texto do esmilinguido, aquele formiguinha. E aí, queridos, eu lembro que eu peguei aquele marca-texto e tinha um versículo. Josué capítulo 1, versículo 9. Eu vou abrir para vocês. Você sabe que às vezes a gente lê a Bíblia tranquilo, a gente lê os versículos e eles passam reto, né? Mas às vezes quando a gente lê a Bíblia passando por uma grande dificuldade, os versículos têm outro sentido, né? Não te mandei eu. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você sabe, queridos, que felizmente o meu testemunho acaba bem. Depois que eu li esse versículo ali no livretinho do esmilinguido, não é literal, tá? Mas é como se aquele versículo ele tivesse pulado da página e entrado no meu coração. É como se aquela tristeza e aquela falta de força fosse revertida numa certeza que Deus estava comigo, uma força me tomou. E eu lembro até hoje que eu me levantei daquela cama e eu comecei, queridos, eu sei que isso parece loucura para você, mas para mim foi libertação. Eu comecei a marchar que nem um soldado no meu quarto, assim, ó. E eu comecei a profetizar. Eu profetizo paz na minha família. Eu profetizo reconciliação na minha família. Eu profetizo, e eu comecei a rir, eu comecei a chorar. O Espírito de Deus começou a me encher. E eu continuava marchando no meu quarto. Eu começava a profetizar a palavra de Deus, a vitória de Deus na minha vida. Queridos, eu profetizava, eu me alegrava no Senhor. E lá fora do meu quarto estava tudo igual. Mas lá dentro eu estava profetizando, eu estava glorificando o Senhor, tudo dentro de mim começou a mudar. Tudo dentro de mim começou a mudar. Mas eu lembro que o Senhor me falou naquele dia. Ele disse assim, Lucas, por mais que a sua família seja destruída, eu estarei contigo. E todas as promessas que eu te dei, eu não te dei porque você estava dentro de uma família. Eu te dei porque elas são tuas. Eu sou teu pai e eu vou estar contigo. Queridos, graças a Deus, o meu testemunho, ele tem um final feliz, porque depois de alguns dias, houve restauração na minha família, o pessoal começou a se perdoar, e Deus fez a nossa família mais forte, e graças a Deus. Mas tem muita história que não acaba assim. Tem muita história que realmente a separação acontece. Tem muita história que realmente o abuso sexual aparece. Falando de outra situação, né? Tem muita história que aquilo que a gente esperava não vem. Mas, querido, eu lembro do que o Senhor me falou. O Senhor disse para mim, ainda que tudo aquilo que você teme aconteça, as minhas promessas para ti continuam as mesmas. Permaneça firme em mim, porque eu vou te guiar na sua vida. Esse versículo aqui, queridos, até hoje,
Gosto muito dele. Porque ele fala assim, ó, por onde quer que andares. Muitas vezes a gente limita o poder de Deus. A gente pensa assim, não, Deus só pode me abençoar aqui. Deus só pode me abençoar aqui. Mas Deus, ele é poderoso. Ele diz assim, ó, por onde quer que você ande, eu vou estar contigo. Teus pais se separaram? Eu vou estar contigo. Você teve que mudar de cidade? Eu vou estar contigo. Às vezes a vida, ela muda um pouco nossos rumos, mas por onde quer que a gente ande, Deus estará conosco. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque, queridos, para mim, quando eu passei por essa experiência, em que Josué capítulo 1, versículo 9, pulou do esmilinguido e entrou no meu espírito, aquilo trouxe uma fé, uma esperança nova dentro do meu coração, dentro do meu ser. Aquilo produziu uma nova realidade dentro do meu espírito, dentro de mim tudo mudou. Para fora do quarto as coisas poderiam estar a mesma, mas dentro do meu espírito tudo começou a mudar. Por isso que quando nós declaramos que existe uma paz, uma alegria que excede o entendimento, é porque Deus, ele quer trabalhar dentro de você antes de trabalhar fora de você. Essa frase que eu falei, ela é muito importante, eu espero que você tenha dado a importância que ela deve ter. Toda situação que você passa na sua vida, Deus, ele quer trabalhar e mudar primeiro dentro, para depois mudar fora. Mas muitas vezes a nossa agonia, que é o contrário, a gente quer assim, Deus, muda fora, muda fora, muda fora, mas a gente não percebe que o propósito de Deus é mudar dentro. Isso é tão assustador que o apóstolo Paulo, no livro de Tiago, o apóstolo Paulo me assusta às vezes. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele fala uma coisa que parece coisa de demência mental. Parece um nego louco. Quer ver? Olha só o que ele fala. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, olha o que ele está dizendo. Isso aqui não foi editado, tá, gente? É assim que está na Bíblia. Olha o que ele está dizendo. Meus irmãos, considerem... Não é o que eu estou falando, só estou lendo. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por problemas. Quem quer falar amém aí? Eu não vou falar. Mas, amém, né? Pois vocês... Agora que vem o pois. Pois vocês sabem que a prova da sua fé... Faz um parênteses aqui, ó. A prova do quê? Da fé. Por quê? Porque a sua fé vai ser provada. A prova da sua fé produz perseverança. Mais um versículo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora, queridos, tenta na tua mente colocar um itálico com sublinhado com negrito, nesse maduros e íntegros. Porque o propósito de toda aprovação, sendo ela de Deus ou não, porque não é Deus que envia toda aprovação. Deus, ele permite todas as coisas, mas não é da vontade dele todas as coisas. Se tiver algum louco aqui com uma bomba amarrada no peito e explodir tudo nós aqui, não é porque Deus quis isso, como a gente vê acontecendo no mundo. Não foi a vontade de Deus. Deus, ele deu... Isso aqui é um paradoxo muito grande na humanidade, que muita gente não entende, eu também não tenho tempo hoje de explicar. Mas Deus, lá do início, o maior presente que ele deu para o homem foi o livre-arbítrio. Ele falou assim, ó, se você quiser me amar, você me ama. Se você não quiser, você não precisa. Se você quiser obedecer, você obedece, mas se também não quiser, não precisa. Se você... Por que, queridos? Porque o verdadeiro amor, ele sempre te deixa a opção de ir se você quiser. É ou não é verdade? Tenho certeza que o tio Elcio não chega em casa, tranca as portas assim, hoje ninguém mais sai. Sacado. É assim, tio Elcio? É? Tio Elcio, o tio Elcio falou comigo. Tenho certeza que o tio Davidson, na lua de mel, não trancou a porta do hotel e disse assim, agora tu casou, não vai mais embora. Fez assim, tio Davidson? Tio Davidson. Eu sei que na lua de mel acontece umas coisas diferentes, mas não fez isso, né? Não. Mas tu veja, querido, o amor, para ser amor, ele tem que ser o quê? De todo o coração. Senão não é amor, não é verdade? Por isso que no casamento, o cara pergunta pros dois. O pastor, o padre, sei lá o que tá fazendo, ele pergunta pros dois. Ele diz... É da tua vontade, do teu consentimento, da tua ideia, do teu querer, do teu realizar. Dizer sim.
Aí ele diz, sim. Então beleza, ele não termina ali, não é? Ele quer ouvir a outra parte. Por quê? Porque amor tem que ter as pessoas têm que concordar. Jesus, você sabe que o casamento na terra é a maior representação do que é o nosso relacionamento da igreja com Cristo. Então, por isso que a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Esse termo estranho vem desse relacionamento que é um relacionamento de grande intimidade. Mas por isso, queridos, que a Bíblia ela declara, por isso que a gente vê num casamento, por exemplo, que tem que ver concordância. Quando você está entendendo? Assim é o amor de Cristo. Então, pode deixar lá. Pode deixar lá. Então, por isso que aqui a Bíblia está dizendo para a gente, e o apóstolo Paulo está de forma assustadora, dizendo para nós, que nós devemos nos alegrar quando os problemas vêm. Porque os problemas, eles produzem perseverança, e a perseverança é aquilo que vai trazer caráter. Está falando de maturidade e integridade. Maturidade fala de você crescer em caráter. Integridade fala de você ser inteiro. Quer ver, ó? Quem aqui você já, pelo menos, viu uma notícia sobre gasolina adulterada na tua vida? Quem aqui, vamos mais longe, você, sem saber, já colocou uma gasolina adulterada no teu carro, deu BO? Deu problema? Alguém aqui? Não, tio? Alguém aqui? O Brunão levantou a mãozinha assim, ó. Ô, Brunão, abasteceu o trator lá errado. E aí, queridos? O que acontece se você abastece uma gasolina adulterada? Vai dar problema. Sabe o que é integridade? Integridade é você ser feito daquilo que você deveria ser feito. Você não misturar as coisas. Não é verdade? Então, quando a Bíblia está falando do caráter, está falando assim, ó, o teu caráter íntegro significa você ser feito de um só material, que é o material de Cristo. Vocês entendem, né? O que eu estou querendo dizer, né? Porque quando a gente não é íntegro, é porque existem parte de nós que não estão em Cristo. Eu vou finalizar, queridos, com alguns versículos aqui, mas eu queria animar você com isso, queridos, porque eu sei que problemas vêm, mas os propósitos dos problemas, eles vão limpar você. É assim como a Bíblia diz, né, o Jó fala isso, se você me provasse como ouro, eu sairia limpo. Porque o ouro, você conhece o processo do ouro, o ouro não sai bonitinho, assim, um anel bonitinho da terra. Ele sai um torrão misturado com barro, misturado com coisa. Aí para eles purificar o ouro, desde a antiguidade, eles colocavam em uma alta temperatura. E de repente tudo que era impureza, tudo que não era ouro, subia. Queridos, infelizmente, às vezes tem que ser assim comigo e contigo. Eu não sei você, talvez seja só eu, mas quantas vezes a única coisa que fez eu me dobrar diante do Senhor foi uma temperatura alta nas minhas pernas. Foi um problema, foi uma dificuldade. Quantas pessoas eu já conversei e quantas vezes na minha vida foi assim? A gente está vivendo a vida loucão. Daqui a pouco a gente passa por uma dificuldade e a gente se rende ao Senhor. Amém? 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 Porque não tem problema. Querido, não se sinta mal se foi uma dificuldade que fez você se dobrar ao Senhor. Todos nós, a maioria de nós é assim. O que importa é que você se dobre. E que depois de você se dobrar, você deixar o Espírito de Deus fazer o milagre na sua vida. Eu vou ler alguns versículos aqui rapidamente. Vou pedir que o Murilo calibre os dedos lá, porque a gente vai ler bem rápido aqui. Ó. Efésios 2, 8 e 9. Aqui a Bíblia fala a respeito do fundamento para a salvação, que é a nossa fé. Então diz aqui, ó, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então preste atenção. Entre vírgulas está o meio. Antes diz assim, é pela graça que você é salvo. Mas a forma pelo qual, aquilo que te conduz, o carro que te leva para a salvação, é a fé. E isso não vem de nós, é Deus que nos dá. Mais um versículo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé que nos salva, mas não é, apesar de que a gente mostra a fé pelas nossas obras, não são as obras que nos salvam, mas é a fé no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia dá a definição de fé. E a definição é bem clara. Diz assim, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que a gente não vê. Veja que loucura, continua indo contra a lógica. Muitas vezes você liga a televisão e a notícia não é boa.
Muitas vezes você vai conversar com as pessoas na rua aqui de Otacílio Costa e a notícia não é boa. Muitas vezes você vai conversar com os seus amigos e o panorama ele não é favorável. Seja para que você esteja olhando agora. Mas às vezes, queridos, as circunstâncias vão parecer opostas. Mas tudo bem, porque Jesus ele não quer que a gente apoie em circunstâncias. Queridos, se você estudar a vida de Jesus, por exemplo, quantas vezes as circunstâncias foram opostas à vida dele? A vida dos discípulos, a vida de Davi, a vida de Moisés, quantas vezes as circunstâncias foram opostas? Mas eu aprendi, queridos, que a obediência nos momentos difíceis é aquilo que traz a permissão de Deus para trazer um milagre para a sua vida. Preste atenção, a obediência nos tempos difíceis é aquilo que permite com que Deus ele realmente possa fazer um grande milagre na sua vida. Quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor, isso se chama sacrifício de louvor. Quando nós aprendemos a louvar o Senhor, mesmo quando as coisas não estão bem. Queridos, é isso que nos traz a capacidade de viver um grande milagre na nossa vida. Mas eu sei que não é fácil, se fosse, coisa era diferente. Não é fácil, mas você pode, no Senhor Jesus. A fé, a definição da fé, queridos, é essa. A gente não vê, mas a gente crê, a gente confia. Em Mateus 9:2 tem um versículo que eu gosto muito. Vou ler só mais 2 versículos, a gente vai orar, tá? Mateus 9:2 diz assim, presta atenção porque eu não vou falar do contexto, só vou tirar uma coisa dessa história para você entender. Ele diz assim, ó, alguns homens trouxeram um paralítico a Jesus, deixaram em sua maca. Aí aqui, ó, presta atenção. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Esse versículo é interessantíssimo, porque Jesus estava dentro de uma casa, ninguém conseguia mais entrar de tanta gente que já estava dentro. E era a casa de Jesus, é isso que o versículo diz, era a casa de Jesus. Tem gente que acha que Jesus não tinha casa, ele tinha casa. Lê esse versículo antes, um versículo 2 antes, diz, essa é a casa de Jesus. E eles estavam lá, dentro daquela casa. E os amigos desse cara, que era paralítico, tinham tanta fé, que eles foram por cima do telhado, destelharam a casa e começaram a descer o cara com a maca dentro onde Jesus estava. E aí, olha só o que Jesus diz. Diz não, olha qual foi a reação de Jesus. Pode voltar ali, é aquele mesmo. Vendo a fé. Repete comigo, vendo a fé. Mais uma vez, vendo a fé. Mais uma vez, só para eu sentir assim, o grossinho da voz de todo mundo. Vai lá. Vendo a fé. Sabe por quê? Porque a fé dá para ver. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, com todo carinho, a fé dá para ver. Uma vez, o apóstolo, o profeta Tiago, ele estava discutindo com um camarada. E a discussão era justamente essa. Um cara dizia que ele tinha fé. Mas Tiago disse assim, ó, através das minhas obras, eu vou mostrar a minha fé. A fé, queridos, dá para ver. Dá para ver quem tem fé. Como, Lucas, que dá para ver quem tem fé? Através da forma que se porta na vida. Nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, nos momentos de vitória. Às vezes tem vitória que prova mais a fé que uma derrota. Vários momentos. Mas a fé dá para ver. Nós precisamos externalizar. Falei errado, né? Externalizar. Eu acho que falei certo, né? Esterilizar, não. Tá esterilizando a fé. Externar. Obrigado, Tias. Tias é um homem que fez um Mobral bem feito. Externar, Tias. Obrigado. Último versículo da noite. 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7, último versículo. O apóstolo Paulo aqui estava prestes a falecer, né? E ele sente isso no seu espírito. E ele começa a falar algumas coisas para Timóteo, que era seu grande discípulo. E uma das frases mais conhecidas dele é essa aqui. Ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Pode deixar esse versículo aqui na tela. Queridos, o apóstolo Paulo, ele define vitória na vida em 3 sentenças. Ele fala que ele combateu o bom combate. Por quê, queridos? Entrar numa batalha, você pode entrar, mas será que você vai sair vitorioso?
O apóstolo Paulo está dando a ideia de jornada aqui. A vida é uma jornada. E nós precisamos ser aprovados nessa jornada através da nossa fé no Senhor. Depois ele diz, terminei a corrida. Ele falou assim, ó, passei a linha de chegada, eu concluí, eu fiz aquilo que eu tinha que ter feito. Mas o que eu quero atender vocês aqui é essa última expressão. Ele diz assim, ó, guardei a fé. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa fé é uma coisa que o diabo quer roubar todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo usa a palavra guardar. Tudo que você guarda é aquilo que tem valor. Não é verdade? Você não guarda o que tem valor? O que mais você tem que tem valor? Não sei. Às vezes você tem um carro que você gosta muito, você guarda ele. Às vezes você tem um colar que você ganhou da sua avó, que não está mais entre nós, e aí você valoriza aquele colar. Por quê, queridos? Porque necessariamente aquilo que tem valor não é aquilo que custa muito dinheiro, mas é aquilo que tem valor. Não é verdade? Valor é diferente de preço. Tem coisa que tem preço, mas não tem valor. Por quê? Porque pra gente é muito mais valioso. Por exemplo, essa Bíblia velha aqui, ó, pra você não vale 10 pila. Você não tá nem aí com essa Bíblia. Mas pra mim essa Bíblia tem um valor, gente. É a Bíblia que eu várias vezes chorei em cima dela, me alegrei em cima dela, rabisquei ela, é a Bíblia que me tirou de muito pepino. Ah, se você me oferecer 1000 pila nessa Bíblia, eu não vendo. De verdade, de verdade. A não ser que seja 1.200, tô brincando. Tô brincando. Mas sério, se você me oferecer 1000 pila, eu não vendo. Se alguém quiser negócio. Tô brincando. Não vendo, por quê? Porque tem valor pra mim. A Bíblia velha dessa aqui, ali na praia, não vale 5 pila. Tudo riscada, tudo pegou água nessa Bíblia. Não vale 10 pila. Mas pra mim vale muito. Por quê? Porque tem valor. A gente guarda o que tem valor. O apóstolo Paulo está ensinando um princípio. Ele está dizendo assim, ó, guarde porque vão tentar roubar. Guarde porque vão tentar roubar. Avisa teu irmão, avisa ele antes que seja tarde demais. Fala assim, guarde porque vão tentar roubar. Fala para ele. Guarde. Vão tentar roubar. Guarde porque vão tentar roubar. Queridos, eu quero orar com você agora. Eu creio que Deus ele quer fortalecer a sua fé nessa noite. Talvez você esteja aqui e você diga assim, Lucas, eu não sinto que existe fé dentro de mim. Pode ficar de pé, queridos.